Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para cada obra ou ambiente: a segurança. Para isso, contamos com a presença do engenheiro civil Fernando Costa, que vai falar sobre projetos de prevenção de incêndio, além de explicar sobre a importância de laudos e perícias na construção. Prepare-se para um episódio que une conhecimento técnico, responsabilidade e preocupação com o futuro dos espaços que habitamos. Fernando Costa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, da nossa associação que fez esse podcast, com o Jornal Presente, ao nosso presidente, Michael, a Poliana, que é a nossa vice, que administra isso também, que sempre está cobrando a gente. É verdade. E deu certo hoje para a gente falar, Fernando, de um assunto bastante importante que muitas vezes passa batido e as pessoas não dão aquela importância ou não querem fazer aquele investimento, mas que aí depois, quando acontece algum sinistro ou tem alguma complicação, aí se arrepende porque não investir em prevenção. Então nós vamos falar sobre prevenção de incêndio. Eu sei que você é especializado, tem uma área de especialização. E vamos começar falando qual a importância de um projeto, quando você vai construir, fazer uma obra, enfim, um projeto de prevenção de incêndio faz toda a diferença. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, começando o nosso bate-papo, abrindo aqui com essa temática. O projeto de prevenção de incêndio, ele vem complementar o projeto arquitetônico, com todas as suas regras, desde de rota de fuga, as necessidades de hidrantes, extintores, luz de emergência, dentro do ambiente. Quando é uma obra, vamos dizer assim, menor, ou tem diferença, por exemplo, da obra que é de uma residência para uma empresa, para uma indústria, como é que funciona isso, Fernando? A norma fala que residência unifamiliar não precisa prevenção de incêndio. Se a pessoa quiser fazer, pode-se fazer, Mas a multifamiliar, sim, no caso prédios, que tem vários apartamentos, daí já é obrigatório. E daí a gente atende, geralmente, nesses prédios, a parte útil do prédio, que seria os corredores, os acessos, Daí vem as indústrias, o comércio, que é obrigatório também a ter o projeto de prevenção de incêndio, e a sua vistoria também, não só o projeto. Uhum. Fernando, você é engenheiro civil. Ali em algum momento da sua trajetória, na sua carreira profissional, você viu a importância de fazer uma pós-graduação e se especializar nessa área de laudos e perícias judiciais. Da onde que veio isso? Por que fazer isso? A gente lembra muito, anos atrás, quando tivemos o incêndio na Boate Kiss, acho que foi também um momento marcante, porque depois eu lembro assim que fizeram leis, endureceram muito mais a cobrança no sentido de se ter esses projetos de prevenção e os laudos e tudo mais. Gostaria que você falasse se foi antes, depois disso, se isso teve alguma influência ou não na tua decisão de fazer. Eu já trabalhava como engenheiro, e daí em 2010, 2011, eu vi que tinha essa pós lá em Cascavel, na FAG eu fiz essa pós, E os bombeiros aqui em Rondon não tinha ainda, e ele ia ser instalado. Então, como o pessoal ia começar a cobrar esses projetos, a própria prefeitura, então eu me vi na necessidade de fazer esse curso. E no início antes só tinha um posto aqui dos bombeiros, não tinha ainda toda a guarnição hoje igual tem. Então eu ainda aprovava os projetos até em Toledo. Eu levava meus projetos lá que era analisado. E daí devolvia e aqui se fazia só as vistorias. Hoje já tem tudo completo aqui, Então hoje as vistorias saem daqui e as aprovações também. Só agora recentemente que mudou as aprovações, que passou para ser digital. Uhum. Então hoje as aprovações são em Cascavel, Mas a gente se viu na necessidade, bem isso, porque poucos engenheiros faziam, Até eu já tinha meu escritório, eu já tinha um sócio que era arquiteto já, e daí a gente não tinha quem faria aqui os projetos, A gente pegava de fora. O projeto normal, a gente tinha quem fazia o pequeno, vamos dizer assim, Mas um projeto mais a fundo de uma indústria, de um prédio, a gente não tinha, Até por poucos praticar,
Então, daí eu servi na necessidade, fiz esse curso, e bem durante esse curso teve aquele incidente, né, da Boate Kiss lá, que é bem conhecido, né? Daí se foi, as prefeituras, os órgãos começaram a exigir mais, né? Porque a lei já existe há muito tempo. Até a pessoa fala, mas isso aí é a partir de quando, né? Não, sempre teve a obrigatoriedade de ter o projeto e ter a vistoria do bombeiro. E agora que, né, que se está mais praticando, depois que se, né, teve a companhia aqui, então acaba facilitando também, né, os próprios profissionais, né, de se fazer os projetos e pedir as vistorias. Fernando, e como é que foi essa vamos dizer assim, essa caminhada aí a gente sabe que teve um endurecimento nesse sentido, e até a vinda da corporação para Marechal também fez com que se fosse solicitado esses laudos, essas vistorias e tudo mais, mas hoje em dia já não o bombeiro já não faz tudo. Então isso acaba, vamos dizer assim, ampliando o teu leque de atuação de alguma maneira. Hoje o bombeiro faz a parte de aprovação dos projetos, né, e vistorias, né. Hoje eles não fazem a parte de teste de alguns equipamentos, tipo hidrante, alarmes, né? Entendeu? Alguns laudos, né? Porque tem obras que precisam ter uma parede de duração de 2 horas de fogo. Então o bombeiro não sabe isso, né? Então isso é o técnico que fala, que dá o laudo, né? Que dá o ART desse sistema, de que está funcionando dos hidrantes, os alarmes, né? E assim por diante. Fernando, você é um dos poucos que a gente tem aqui em Marechal e na região que faz esse tipo de trabalho. Da maioria de todos, assim, vamos dizer, dos 100 engenheiros que nós temos aqui, vamos dizer assim, que deve ter uns 20, 30% que acredita que faça esses projetos, né? A fundo, né? Porque alguns, igual eu falei, projetos pequenos, né? Que são de comércio pequenos, é bem fácil de fazer, né? Agora, quando entra numa parte de indústria, aí entra numa parte de químico, né? Que daí tem outras normas que a gente tem que seguir, aí são poucos engenheiros que fazem esse tipo de projetos, né? E, Fernando, e como é que você observa, por exemplo, no dia a dia, na tua prática ali, você está fazendo o projeto, ou até mesmo, de repente, o pessoal do teu escritório está projetando uma obra, e tem toda essa questão dos projetos de prevenção. Eu acredito que algumas pessoas têm um olhar um pouco mais atencioso quanto a isso, da mesma maneira que tem outros que assim não dão aquela importância. E a gente sabe que isso na prática, né, a gente nunca quer ter problema, nunca quer ter incidente, mas infelizmente eles acontecem, muitas vezes as pessoas só dão a relativa importância quando de fato isso acaba virando um transtorno, né, um grande transtorno. Hoje os projetos às vezes vêm para mim analisar e fazer, até os engenheiros e arquitetos que eu atendo, né, eu tenho minha sócia lá no meu escritório, que ela é arquiteta. Geralmente, quando eles fazem um projeto, eu até falo para eles, antes de finalizar o projeto, deixa eu dar uma estudada nele, ver se ele atende às normas, né, dos bombeiros certinho, de rota de fuga, escadas, né, entendeu? Rampas, né, que hoje o pessoal às vezes esquece desse detalhe, né, de um corrimão, de um guarda-corpo, né, que isso é muito importante, que no caso de um incidente, isso que vai salvar a pessoa, né. Então, igual você falou, às vezes a pessoa não dá muita importância. Mas para que eu preciso de prevenção? Mas depois que ela está instalada, ele vê a necessidade. Do próprio, até, vou falar bem, do próprio corrimão. Uhum. Mas para que precisa tanto corrimão? Mas depois, quando tem um corrimão lá, você usa, né? Uhum. Entendeu? Você vai, né? Às vezes eu faço projeto para as igrejas, né? Igreja geralmente tem escadaria na entrada, né? Então tem que ter os corrimão, tem os corrimãos intermediários, né? Daí o cara fala, meu padre fala, mas eu nunca tive isso aqui, Fernando. Você nunca teve. Mas agora, olha depois que a gente instalou, quando acaba a missa, o pessoal usa o corrimão, né? Entendeu? Até por causa do acidente, né? Para a pessoa não cair, machucar, né? Sim, às vezes tem idoso, né? Isso. E na própria indústria hoje, né? Entendeu? Como tem até as leis de trabalho, né? A própria indústria, o próprio comércio tem que estar dentro dessa lei, né? Atendendo às normas, né? Porque tem a norma que o bombeiro segue hoje, é a norma de segurança da NPT de saída, né? Se chama NPT 11, que atende a NBR 9050 também, né? Que é a de saída de emergência.
Então, as duas são interligadas. Uma, né, é dentro da outra. Por quê? Porque a escada tem que estar dentro da norma certinho. Porque num incidente, numa correria, a pessoa, se a escada não estiver bem balanceada, bem certinha, a pessoa vai cair. Não tem um corrimão, a pessoa, né, vai cair, vai se acidentar, outras pessoas vão, né? Igual aconteceu, né? Você vê nas boates que tem esses incidentes, infelizmente, com morte. Muitas vezes é porque as rotas de fugas não estão bem direcionadas, né? Daí uma pessoa cai, a outra vem e pisa em cima, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, né? Desde de se ter uma escada normatizada, porque a mente da pessoa, a pessoa nem percebe isso, mas quando você anda numa escada que não é balanceada, né? Você percebe, você erra o passo na escada, né? Você vê, opa, tá, você vai andar, você fala, essa escada tá estranha, né? Entendeu? Então tem essa norma de balanceamento de escada, de altura de patamar e altura de degrau. Então existe uma regra para quando você andar num prédio, todos ser iguais, né? Senão, cada prédio faz uma escada de um jeito, a tua cabeça não vai dar conta de né, memorizar todas. E num incidente, né, o próprio bombeiro, as normas são feitas assim, no pior caso, né? Lógico que nas escadas tem luz de emergência, né? Ela está balanceada, tem corrimão, mas o bombeiro, sempre até eles comentam, falam, tá, e se a luz de emergência falhar? Né? Então, a escada tem que estar balanceada, que a pessoa vai ter que descer no automático, no escuro. Tem que ter um corrimão para ela se guiar. Muitos lugares que acontece assim, de ter que arrumar, né, de ter que atualizar, é porque os corrimões não são sequência, né? Mas para que o corrimão tem que ser sequência? Porque no escuro o cara se guia pelo corrimão, ele vai descendo os lances da escada pelo corrimão. A hora que o corrimão acaba, ele sabe que a escada acabou, né? Isso é automático, né? Senão o corrimão ele vai acabar no meio da escada e o cara não sabe onde ele está, né? Então seria assim, algumas coisas que são importantes, né? E muitos prédios que eu vou assim, regularizar. Acontece em muita indústria, né? Aqui na cidade já está funcionando. E daí ele precisa dessa vistoria, que hoje o IAP também pede, outros órgãos pedem, para funcionar. Você tem que ter a licença do bombeiro, a licença de saúde, no caso, né? E outros órgãos, né? Para eu te dar a tua licença final também, né? Então, eles me procuram para também regularizar. E muitas vezes eu chego lá, é o serralheiro que fez uma escada lá pro cara, o cara criou um mezanino dentro da indústria, e daí a escada não está dentro da norma, infelizmente, né? Daí a gente vai explicar, né? Mas nunca caiu ninguém aqui. Tá, mas nunca caiu, ainda bem, mas pode acontecer. E até, se for ver nesse ponto, às vezes o proprietário, eu explico isso também para eles, que se uma pessoa se acidentar dentro da tua indústria ali, dentro do teu comércio, e porque tua escada não está dentro da norma, infelizmente você pode ser processado, né? Porque tem que atender a norma, né? Pode ser até ter um cliente teu, né? Que cai lá numa escadaria, numa rampa de uma empresa tua, né? E daí ela não está dentro da norma, daí se a pessoa se machucar, você pode ser obrigado a responder por isso também, né? Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Fernando, então além dos riscos, por exemplo, de alguém que não segue o que prevê, né, digamos assim, a legislação, que tem que estar corretinho e tudo mais, ele tem os riscos, como você acabou de citar, às vezes pode acontecer um incidente, vai causar alguns problemas, e em caso de uma vistoria também pode ser multado. O bombeiro, né, ele faz as suas vistorias, né, entendeu? Na verdade, a pessoa... A vistoria do bombeiro ela é anual, você tem que sempre renovar ela, né? Se você não teve alteração no teu prédio, tá normal, você só renova, né? Renova os extintores, porque o extintor tem vencimento. Sim. Né? Entendeu? As luzes de emergência também, ela tem uma bateria, ela vai pifar com o tempo, né? Então isso também você tem que sempre estar, né, verificando. O sistema de hidrante também, você tem que testar ele de tempo em tempo também,
né? E o bombeiro faz a sua vistoria, aquela vistoria, vou dizer assim, surpresa. Não fazem, muitos mais fazem, né? Quando tem uma denúncia, né? Também eles fazem, né? A própria prefeitura hoje não dá o alvará de funcionamento para uma empresa se não tiver o certificado do bombeiro, né? Que daí só sai o certificado do bombeiro com a vistoria do bombeiro, né? Então, você tem que ter isso. Daí o bombeiro vai lá, fiscaliza, quando não tem, né? Ele faz um laudo de vistoria, o que não está correto, né? Daí você vai ter que atualizar, contratar um profissional para atualizar, solicitar isso, né? Para daí depois você ter o teu laudo do bombeiro, que seria o certificado final, né? Fernando, eu imagino que aí nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, tivemos uma evolução muito grande nesse sentido, os projetos de prevenção. Mas a gente sabe também que a cidade tem muitos prédios que são mais antigos, construções mais antigas. Você conseguiria fazer uma leitura hoje, por exemplo, da nossa cidade, dos prédios, enfim, desses coletivos que tem a necessidade desse tipo de projeto? Como é que é hoje? A maioria está ok? Tem muita coisa para melhorar e avançar ainda? A maioria já estão se atualizando, né? Entendeu? E tem até a norma para prédios antigos, né? De como se regularizar, né? Que tem alguns casos de obras muito antigas que não tem como. Você não vai ter que reconstruir para deixar em dia. A norma prevê que você faça algumas alterações, né? Para você adequar esse prédio. Né, entendeu? E hoje os sistemas de alarmes, assim, hoje tem sistema de alarme sem fio, né? Entendeu? Tem os próprios acionadores também, hoje eles sem fio, né? Que facilita hoje as instalações, né? Entendeu? O que às vezes acontece, que a pessoa às vezes até esquece do projeto de prevenção de incêndio, é em obra nova, né? O que acontece? Está lá o prédio prontinho, né? Daí, a hora que vai funcionar, não fiz a vistoria do bombeiro. Então vamos pedir o laudo do bombeiro. Aí vai fazer a vistoria do bombeiro. Não, mas eu não olhei que tinha o projeto do bombeiro. Às vezes até tem, né? Às vezes o profissional fez. Não estou falando que o profissional não fez, né? O profissional até fez, mas o pedreiro lá, o executante da obra, não se atentou a isso. Aí esquece de pôr uma luz de emergência, né? Aí esquece, às vezes, até de pôr o hidrante, esquece de ver a escada, como é que tinha que ser certinho dentro da norma. Né, entendeu? De repente, ele não obedece bem a parte de rampa. Daí isso que dá, às vezes, um desconforto, que a obra está pronta, daí vai ter que arrumar, quebrar ou remendar a obra, né? Daí isso, infelizmente... É mais gasto. É mais gasto, né? E daí o proprietário não fica muito contente com isso, né? Então a gente sempre frisa isso, não esquece do projeto de prevenção, né? Principalmente o comércio, porque precisa ter, porque depois você vai ter a vistoria, né? A vistoria geralmente é quando você acaba a obra, não tem vistoria intermediária, né? Você faz a vistoria quando você vai só usar o prédio, né? E, Fernando, como é que a gente pode falar dessa questão gasto versus investimentos, né? Tem algumas pessoas que enxergam como um gasto e outras como um investimento. É um investimento muito alto, é necessário, dá para melhorar, porque, por exemplo, você tem o projeto, você pode fazer o básico, mas se você quiser, você pode fazer mais. Não, o projeto de prevenção ele não é caro, né? A execução dele. Porque, assim, para o comércio, né? Lógico, você tem as tabelas lá que você segue, porque cada comércio precisa de um item, né? Aí vai pela área construída, então vai tudo isso. Então, geralmente comércio até 1.000 metros quadrados, que já é uma área grande se for ver, né? Só precisa ter os extintores, luz de emergência e sinalização. Então é um negócio barato, vamos se dizer, para executar, né? Não é caro. Onde encarece um pouco mais para prédios assim, de mais de 3 andares, que já é obrigatório ter o hidrante, né? Para a parte de indústria, com mais de 1.000 metros quadrados, né? Se ela for risco leve, é 1.500 metros. Mas se fizer no geral, porque se você vê assim, uma indústria com 1.500 metros quadrados de área, é uma indústria grande. Então, o valor que ela vai gastar, né? Mesmo com a instalação de hidrante, caixa d'água, alarmes e tudo mais, é um valor irrisório perto do valor do prédio, né? Perto do valor da indústria, perto do valor do maquinário que tem lá dentro também, né? Entendeu? Porque hoje a prevenção é a melhor coisa. Igual você pode assim, mas eu nunca usei isso.
é igual o cinto de segurança do carro. A gente usa porque, graças a Deus, a gente nunca precisou, mas quem precisou, o cinto de segurança salvou. Né? Então, o projeto de prevenção, ele já próprio chama, né? Prevenção. Por que ele é prevenção? Porque ele vai pegar um início do incêndio. Né? Lógico, infelizmente, quando é uma indústria grande, que ocorre um incidente muito grande, né? O bombeiro tem que ir lá socorrer, né? O bombeiro, os brigadistas, né? Que vão lá socorrer. Mas quando é o início, que é uma prevenção, você vai lá, você mesmo com o extintor, você com o hidrante lá, que já tem os brigadistas, né, do treinamento, vai lá e apaga aquele início. Porque daí não é só o transtorno. A pessoa às vezes faz as contas, mas não, se pegar fogo, depois o seguro paga. Mas não é só o seguro. Se você vê numa indústria, como funciona, né, toda uma logística de uma indústria. Se uma linha de produtos lá, vamos dizer assim, aconteceu um incidente, aquela linha de produto para de fabricar, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, ela vai ter que ficar parado, vai ter que os funcionários, né, vão ter que ser redirecionados para outro setor, né, sem contar o risco de alguém, né, de morte ou pior, claro, assim, né? E aquela conta que a indústria não vai produzir aqueles 6 meses até reformar ela toda, né, instalar todo o sistema de novo, né? Então isso também tem um custo, porque muitas vezes a indústria, ela também às vezes ela faz um mix de um produto que é para outra indústria, então ela tem uma obrigação de entregar aquele produto, né? Então se ocorrer a prevenção, né, de ocorrer um caso, começou a pegar fogo ali e eles apagaram, mesmo que queimou alguma parte, estragou alguma coisa, mas socorreu em tempo, né? Agora, no caso de um incidente grande, onde se queima tudo, né? Então tem todo esse prejuízo que eles falam que é indireto, né? Que da empresa ter que se estruturar tudo de novo, né? E às vezes a empresa tem que ter que pagar multa, porque ela já tinha um contrato de entregar aquele produto. Exato. Né? Então, as indústrias geralmente entendem bem fácil isso, né? Eu atendo as indústrias aqui, né, em Rondon, as grandes que tem aqui, e eles mesmos falam, não, Fernando, faz tudo que precisa e faz às vezes até mais um pouco. Ele fala, não, eu quero um sistema de alarme melhor, né? Hoje as seguradoras, às vezes, né? Por que a seguradora faz isso? Porque é eles que vão pagar se tiver um incidente, né? Então, a seguradora, às vezes, tem casos de indústrias grandes que falam, se você tiver um sistema de incêndio melhor do que mais esse item para nós, eu diminuo o valor do teu seguro. Como fosse igual o seguro de carro, tem algumas coisas, né? Que se você guarda o carro na tua casa, se você não usa para trabalho, o seguro é mais barato. Né? Então, isso hoje, as próprias seguradoras, hoje as indústrias, elas vê, né, essa conta, né? De ficar parado, desse tempo que eles vão perder, de reestruturar tudo de novo, por causa, de repente, de um item que ia custar lá 10, 20 mil, que seja 100 mil. Né? Vamos pensar numa indústria, né? Citar um caso igual a Frimeza aqui, que é bem grande, eu atendo eles ali. Olha o tamanho daquela indústria. O que é 100 mil reais para eles? Lógico, é dinheiro, né? Mas o que é 100 mil dentro de todo o faturamento deles, que se eles tivessem 100 mil, o que ia evitar de problema futuro, né? É um investimento, que vale a pena. E às vezes assim, eu já escutei alguns casos, até de seguradora, que negou o pagamento do sinistro, né? Do incidente que ocorreu naquela empresa, porque ela não tinha a vistoria do bombeiro. Porque assim, um item que é obrigatório, quando você faz o seguro, o próprio seguro do carro, você assina um documento lá que você está atendendo todas as normas. Né? Não está descrito norma por norma que você tem que atender. Sim. Que você atende as normas que precisa daquele setor. E hoje, para as indústrias, ter a licença do bombeiro é imprescindível, tem que ter, né? Não tem como funcionar, porque senão ele não pode nem ter o alvará de funcionamento. E às vezes a pessoa não estava com a tua licença em dia, aí o seguro pode até negar o pagamento, porque ele fala, não, mas se você tivesse o sistema de hidrante, o próprio extintor, você já tinha apagado esse fogo, não tinha queimado tudo. Tem, né, os argumentos certinhos para cada situação. E hoje, assim, as indústrias, o comércio entende isso, né? Então, eles já fazem certinho, porque eles já sabem disso, né?
entendeu? Às vezes as pessoas mais leigas, né, falam, não, mas eu nunca tive, nunca precisei, né? Mas é um item necessário, né, que a gente segue à risca, né, entendeu? As normas, né, tem bastante itens para se seguir, e daí depois o comerciante, depois que você aplica, ele entende, né? Desde de explicar que o cara precisa arrumar uma escada, né? Uhum. Eu falo isso porque quando é uma atualização de um projeto. Cara, mas vou ter que quebrar tudo minha escada. Eu falo, não é, vou ter que ajustar ela, né? Aí depois que ajusta, ele entende. Não, ela estava errada mesmo, você tem razão, né? Da necessidade de ter arrumado ela, né? O programa Construção e Decoração já volta. Não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Fernando, dentro desses itens todos que contemplam, vamos dizer assim, quando você faz um projeto de prevenção, o que a gente pode dizer em termos de soluções, as novas tecnologias, o que elas evoluíram nesse sentido? Eu imagino que tem coisa que é aquilo e pronto, não tem como ser diferente, mas imagino também que tem algumas coisas que melhoraram, que evoluíram, que entregam uma melhor solução hoje em dia do que há anos atrás. Hoje assim, os próprios extintores, vamos dizer, né? Antigamente, há muito tempo atrás, né? 30, 40 anos, os extintores eram quase todos de espuma, né? Que era uma química que você tinha que virar o extintor de ponta cabeça para ele misturar, para ele acionar, né? Entendeu? Os extintores não, hoje ele tem o pó químico, hoje ele tem, né, tudo pressurizado, né? Tem o extintor de água, daí tem o extintor próprio para rede elétrica, né? Para computadores, né? Que hoje tudo quanto é lugar tem computador. Então hoje tem um extintor que é para uso em computador para não estragar, né? Pra ter Você vai usar, mas vai preservar o equipamento. No próprio equipamento, entendeu? Então tudo isso vem os próprios hidrantes hoje, né? Os motores hoje já são menores também, né? Porque eles conseguem ter uma eficiência bem maior, né? Entendeu? Os alarmes, que hoje já tem alarme sem fio, né? Então a central não precisa estar ligada fio por fio até, né? Desde o acionamento. Então hoje já tem o alarme sem fio, o próprio sistema de fumaça também hoje existe sem fio, para não precisar quebrar a parede e instalar, né? Então, e algumas coisas continuam iguais, né? A norma mudou bastante já também, né? Então a norma sempre vem se atualizando, né? Em 2011, a norma que a gente atende hoje aqui, ela é estadual. O bombeiro, no nosso caso aqui, ele é estadual, né? No Brasil. Então é por estado que atende. Então a norma aqui do Paraná, ela em 2011 mudou, né? Teve uma mudança drástica, vamos dizer assim, uma bem grande. E de lá para cá ela teve algumas alterações, né? Mas ela vem atualizando também conforme até o uso, né? Porque hoje... antigamente as indústrias tinha muita gente trabalhando, né? Não tinha tanto maquinário, né? Então no cálculo de população que trabalha ali dentro, antigamente você punha lá, dava 500 pessoas trabalhando, e aí hoje tem caso de indústria, né? Que trabalha 50 pessoas, né? Fala, nossa, mas só 50 pessoas? É só 50 pessoas, né? Então hoje você faz o projeto, você prova isso, que só trabalha esse tanto de pessoas, pelo maquinário, pelo layout, né? Então isso também vem se modernizando, né? E o bombeiro também vem acompanhando isso para atender, né? E as normas, né, vigentes, né? Tanto as NBR, né, como as NPTs, que é a norma do bombeiro. Fernando, e como fazer, por exemplo, esses projetos de prevenção de incêndio, para eles dialogar com a arquitetura, por exemplo? Né, o arquiteto, ele faz lá o seu projeto para deixar tudo bonitinho, mas às vezes tem todos esses outros itens do projeto de prevenção. Às vezes eu até brinco assim, que quando eu fiz a minha pós, né, a maioria dos estudantes lá, né, dos profissionais, vamos dizer que são todos engenheiros, né? São engenheiros, tem poucos arquitetos que fazem, né? E às vezes eu brinco que às vezes o arquiteto deveria saber mais das normas que o engenheiro, porque é ele que projeta, porque já aconteceu vários casos, né, igual eu falo,
Quando você projetar, me manda o projeto para eu analisar. Daí eu falo, ó, isso aqui não pode, a norma do bombeiro não deixa. Ah, mas vai me estragar minha parte arquitetônica toda. Falou, infelizmente nós temos que atender. Paciência. Então tem que arrumar, né? Entendeu? Daí a gente vai ver como você quer fazer, que eu vou, né? E vou te atendendo também, né? Porque muitas vezes eu só devolvo, né? Falo para ele, ó, isso aqui não pode e dou a opção de como deveria ser. Né? Eu falo, ó, isso aqui não pode, a minha opção seria fazer assim, te atende? Às vezes ele fala, não me atende também. Então vamos procurar uma terceira opção, então, para ver se, né? Porque o engenheiro é engenheiro, né? O arquiteto, ele já fala o próprio nome, ele que faz toda a arquitetura, né? Do projeto, né? E muitas vezes o que pega muito assim é principalmente a parte de escada, né? Que o bombeiro tem aquela normativa de escada, né? A própria NBR fala das escadas, e a parte arquitetônica não quer aquela escada daquele jeito, né? Que tem que ter a pessoa não cair para fora, não enfiar o pé, não se machucar, né? O arquiteto quer fazer, né? Bonito, quer fazer umas coisas diferentes. Não que ele esteja errado, né? Mas infelizmente tem como atender os dois, né? Entendeu? O próprio... hoje, escadas, vamos dizer assim, a escada ela tem que ter os balaús, que a gente chama, que é as barras, né, de proteção laterais, que ela tem que estar ali na vertical a cada 15 centímetros. Os arquitetos querem morrer com isso. Meu Deus, mas vai ficar muito, muito feio. Então, pode-se fazer de vidro. Então, você põe um vidro que é temperado, você põe um vidro que é laminado, você pode usar também, né, que fica bonito. Hoje até o bombeiro já atualizou isso também, porque antigamente você ia nos prédios, né, e hoje ainda tem né, aí tá lá aquela caixa vermelha do hidrante, horrível, né? Os arquitetos falam, nossa, que trem horrível, eu vou ter que pôr isso. Vai ter que pôr. Não, mas é muito feio. Mas é a norma. Hoje não, hoje o bombeiro já mudou. Hoje ele tem que estar sinalizado. Hoje, se você vê, principalmente em shopping centers, sempre que eu saio, a gente tá sempre viaja, de olho. Fica de olho, né? Vai nos hotéis, assim, né? Nos grandes centros, né? Nos shopping centers, né? No aeroporto, principalmente. Então, você vai olhando isso. Hoje, eles fazem a própria caixa do hidrante, fazem ela toda de inox, né? Você já deve ter visto, com vidro, dela está lá sinalizada, né? Que ali tem um hidrante, né? Então, a pessoa já... Né? Então, não fica um negócio... que é aquele vermelhão, né, que os arquitetos não gostam. E nos próprios hotéis, hoje, você pode fazer não fosse um armário de madeira, né, para se guardar, né, a parte de hidrante, desde que ela tenha a sinalização dele lá fora. Tem que ter, né? A sinalização. Daí tem a sinalização, ela tem que estar sempre aberta, né, seguindo essas normas, daí não fica... Esteticamente não fica tão feia, né? E daí consegue-se, né, ajustar, né? Mas a parte assim, algumas que não tem como, infelizmente, hoje é o extintor, né? O extintor não tem como. O extintor ele tem que estar à vista. Tem que ser visível. Tem que ser visível, né? Ele tem uma altura para se instalar, né? Ele tem umas distâncias que tem que ser obedecida também para se instalar, né? Então, infelizmente, ainda não acharam nada que... que fique mais bonitinho. Que fique mais bonitinho, mas tem que... A gente dá um jeitinho. Às vezes, quando eu vou atender um arquiteto, né, ele olha no projeto, pô, mas não põe ali não. Falei, tá, onde você acha que pode pôr? De cá. Não, então vamos pôr desse lado. Atende também, né? Então vamos pôr ali daquele outro lado. Busca alguma alternativa, mas tem que estar ali, não tem jeito. Né? Depois que o arquiteto também tem esse dom, né? Sim. Entendeu? Depois que você explica a norma para ele, fala, ó, você tem que atender esse item, esse e esse. Ele fala, então eu vou colocar aqui, que aqui vai, né? Sim, ele já direciona para algum local que vai ser menos, vamos dizer assim, né? Não vai... Drástico, né? Que não vai ficar... Não vai interferir, vai ficar realmente fora daquilo que se imagina. Isso. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Fernando, me diz uma coisa, chama atenção, a gente fala tanto hidrante, extintor e tantos outros equipamentos, eu diria assim,
Mas em caso de um sinistro, como é que eu vou fazer? O equipamento está lá, mas tem que saber usar, senão ele vai estar lá como um pinheirinho, eu diria assim. Isso. E como é que funciona isso? Você também orienta, tem norma, curso? A norma exige para algumas empresas com certo público, né? Eu não vou falar números aqui, porque cada empresa é um número, né? Para a indústria, acima de 100 pessoas já tem que ter brigadista, né? Para a igreja já também tem que ter. Então, cada um é uma regra. Então, tem esses brigadistas. O que são os brigadistas? São os próprios funcionários que trabalham lá na indústria, que tem esse treinamento de saber como usar um extintor, como usar um hidrante, né? Num caso de sinistro, o que vai fazer, né? Entendeu? De como sair do prédio. Então tem tudo isso e hoje tem os treinamentos, né? E daí você tem a tua brigada de incêndio, que a tua brigada vai resolver, nesse caso, né, esses incidentes, né? Para comércio pequeno não tem, né? Porque vamos pensar numa loja lá de 50 metros quadrados, Sim. Não precisa ter um brigadista ali, né? A gente orienta, né, o proprietário que saiba como usar, né? Porque hoje o extintor é bem simples, ele tem lá, né, como usar, como, né, acionar ele. Então é bem simples. Agora, no caso mais complexo, né, vamos dizer assim, que é onde se tem hidrantes, onde se tem... Por exemplo, numa escola, do colégio. Então, daí já tem essa brigada de incêndio, que faz todo um treinamento até de evacuação do prédio, né, que a gente vê em filmes, assim, né? Mas já faz esse treinamento que os brigadistas vão ter, e daí esses brigadistas apresentam o certificado deles, né, anual, quando o bombeiro vai renovar, né? O bombeiro, às vezes ele não pede, mas a pessoa tem que ter. Está escrito lá na norma que você tem que ter esses brigadistas. Então você tem que ter a relação dos brigadistas e a relação dos treinamentos. Hoje em dia, tem empresa especializada em treinamentos, né? E eu não dou esse treinamento. Esse treinamento, para quem é habilitado a dar esse treinamento, é geralmente engenheiro de segurança do trabalho. Eu não tenho essa especialidade. Até sempre quis fazer, nunca me encaixei de fazer essa especialidade. Então, esse engenheiro de segurança, ele que dá esse treinamento, né? Daí ele vai te explicar. Aí cada indústria também tem nível de treinamentos, né? Tem níveis de uso. Aí as pessoas, cada uma... porque tem o brigadista, né, de nível baixo, médio e alto, vamos dizer assim, né? Então, cada um tem seu treinamento. Daí, num incidente, cada um toma a sua posição, né? Cada um tem a sua função ali naquele momento. Isso, porque uma coisa que eu faço igual eu falei, hoje o bombeiro ele não testa uma rede de hidrante. Eu, como engenheiro, né, o próprio arquiteto também, eu falo técnico, né? Ele é obrigatório a dar um laudo de funcionamento do sistema, né? Esse laudo tem que ser laudado de 5 em 5 anos. Então eu dou esse treinamento. Quando eu chego numa indústria, que eu vou que eu vou fazer o teste do hidrante, então não é eu que testo o hidrante, na verdade eu só auxilio e vejo se está funcionando. Eu marco, lógico, com antecedência, né, com a empresa, aí os brigadistas vão lá, os brigadistas vão fazer funcionar o sistema de hidrante, não sou eu, porque no caso do incidente quem tem que saber usar é eles. São eles. Quando não funciona algum sistema, eu vou lá ajudar, verificar, vejo se é parte elétrica, eu não sou eletricista, mas daí a gente vê se está vindo energia, se está faltando energia ou não, se os registros estão abertos, estão fechados, o que pode ser, né? Sim. Entendeu? Mas geralmente quem testa, daí no caso a rede de hidrante, é o brigadista. E eu só vejo se teve o alcance, né, da água, né? Porque pela norma, a mangueira tem que alcançar todos os ambientes da indústria. E o jato, ele, saindo da mangueira, ele tem que ter um alcance de 10 metros, né, que a norma pede, que ele é calculado para isso. Então eu verifico se está dando esses 10 metros, né, se o sistema está dentro, né. O sistema de alarme é a mesma coisa, a gente testa o sistema de alarme, vai lá e aciona ele. Aciona, vê se ele dispara certinho no tempo certo. Se ele dispara na central, porque tem uma central que indica o setor que ocorreu, né, o sinistro, vamos dizer assim, né? Então, daí aquele brigadista vai verificar se ocorreu mesmo, né, um incidente, né?
Porque o alarme, às vezes, da indústria não é automático. Você aperta, ele dispara, né? Você aperta, ele atende a central. Aí lá na central, já por norma, sempre tem que ter uma pessoa lá à disposição, né, que fique perto. Que daí ali a central dispara. Daí a pessoa olha aquele setor. Daí ele vai ver se o setor está ocorrendo mesmo, né? Vai ligar, né? Vai ver se é visual de repente, né? Para daí ele disparar, que daí dispara em toda a indústria. Se essa pessoa não tiver lá no local, aí ele dispara automático também. A pessoa liga, se ninguém acionar lá, ele dispara também automático em toda a indústria, né? Que no caso do incidente, às vezes a pessoa saiu, né? Às vezes foi no banheiro, né? Não fica ali 24 horas também, né? Então daí dispara esse alarme, né, em toda a indústria. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Fernando, falando um pouquinho sobre perícias e laudos, eu queria saber como é que para você na prática, você, por exemplo, é acionado, tem empresas, como é que funciona isso no sentido de, a pessoa quer fazer um financiamento, às vezes precisa de um laudo, a pessoa teve algum problema, sei lá, né, com a empresa, o que fez o trabalho não estava dentro daquilo que era previsto, ele pede um laudo, isso você também faz no dia a dia? Isso é um outro tipo de serviço que eu faço também, né? Eu sou pós-graduado também, eu fiz essa pós, eu acho que foi 2004, que eu lembro pela data que foi o ano que meu filho nasceu. Então a gente já tem alguns anos. Parece aí. Que não, mas tempo passa. Já tem 20 anos. Aí eu fiz essa pós de laudos e perícias, né? Não é que só pode fazer também o laudo quem tem a pós, né? A pós é um estudo a mais que você faz, igual o próprio do bombeiro que eu estava falando. Não é porque eu tenho a pós de laudos de prevenção de incêndio que só eu posso fazer o projeto. Não, qualquer engenheiro pode fazer o projeto, né? Entendeu? E eu fiz daí essa de laudos, né? Por ter um tempo, vamos dizer assim, eu tinha um tempo para estudar, falei, vou fazer, sempre é bom, né? Você, porque às vezes a pessoa pedia para a gente, você faz um laudo, aí a gente vai fazer na faculdade a gente não tem toda essa especialização. Sim. Né? Igual o médico tem o médico geral e tem o cardiologista. Né? Então, quando você precisa, você vai no cardiologista, né? Não é o médico geral, só te indica lá para ele. Então, é mais ou menos assim. Então, você vai fazer uma especialização onde você consegue discriminar um laudo melhor. Né? Porque hoje tem um laudo judicial, né? Que às vezes a justiça pede, né? Entendeu? Para você fazer. Né? E tem o laudo particular, né? Porque o que acontece no caso de um sinistro ou de uma obra que venha a dar problema, vamos dizer, né? A pessoa, o proprietário vai me contratar para eu fazer um laudo. Aí eu vou fazer um laudo e vou indicar os problemas que teve, né? Quais foram os problemas, né? Aí com esse laudo a pessoa vai procurar os direitos delas, né? Vamos dizer assim, aí vai na justiça, né? Daí o juiz, ele precisa ter um documento na mão. Porque não é a pessoa chegar lá e falar assim, vamos dizer, eu vou falar no caso de um telhado, meu telhado está com problema. Né? Daí, chove, mas qual que é o problema? Não sei, tem problema lá. Então, o juiz fala, então você apresente um laudo, né? Apresente, né, o que você tem de prova para a gente chamar a outra parte, né, para se fazer um acordo. E dentro disso ainda, a justiça tem, às vezes, o perito dela. Porque mesmo aí se faz 2 laudos, né? Tem um laudo que a pessoa às vezes faz para abrir o processo, porque de repente o cara que fez lá pode ter sido um pouco tendencioso, tal, né? Aí o juiz como é que vai falar? Lógico, ele acredita no laudo no que está escrito, mas ele não está vendo certinho, né? Entendeu? Então ele tem o perito dele. Então o perito dele é um engenheiro, um outro profissional neutro, vamos dizer assim, né? Eu já trabalhei para perícia judicial, já fiz alguns laudos judiciais. Então o juiz te nomeia,
né? Aí você vai lá, ele vai te dar todo o processo para você ler, né? Você lê, aí você vai dar os custos desse laudo, né? Daí as partes que pagam esse, né? No caso, o custo desse laudo, que daí você é a vista do juiz, vamos dizer assim, Sim. né? Porque daí você, lógico, você vai olhar o laudo que já está pronto também, né? Eles apresentam. Para ver se está tudo certinho, vai tudo bater lá, com aquilo que vai você... estar tudo lá dentro do processo, né? Então aí você vai falar, não, o laudo está certo, né? O laudo aqui, né, infelizmente, não estava tão correto, né? Era bem isso, né? Entendeu? Então você é às vistas do juiz, nesse caso, né? E junto ainda dessa perícia, o juiz dá a oportunidade da pessoa, tanto que está processando como que está se defendendo, indicar um assistente, um outro engenheiro assistente que vai acompanhar o perito judicial para ver se ele está fazendo certinho. Não, né? Entendeu? Então tem esse serviço também, né? Então, para não ter tendência de nenhum lado. Para não ter tendência, porque muitas vezes, né? Daí a hora que o cara está fazendo o laudo, tipo lá, eu tô lá assistindo, né? Porque daí o cara vai tirar foto de um local, vamos dizer, vai pôr no laudo um trinco, alguma coisa que tenha lá. Daí eu tenho certeza que ele foi lá ver, que foi naquele local, que ocorreu aquilo daquele jeito, né? Entendeu? E daí depois você, até como perito, depois assistente, você tem às vezes até o direito de derrubar o laudo do perito judicial. Você pode, né, fazer a defesa, falar, o perito aqui se enganou também. Né? Mas é difícil. Mas às vezes pode acontecer. Ocorre. Você acaba, às vezes assim, quando o perito está fazendo, ele está conversando com você. Daí você vai, né? Vai conversando e vai explicando também o que ocorreu, que às vezes a pessoa, o assistente, é uma pessoa que acompanhou a obra também. Então ele sabe como foi feito, né? Acaba auxiliando também o perito, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Fernando, que mensagem você deixaria, né? Que recado, diria assim, para engenheiros, arquitetos, enfim, empresários, né? Muitas vezes industriais aí que vão investir ou vão dar uma repaginada, eu diria assim, do seu empreendimento, sobre a importância de investir em prevenção, né? Eu acho que prevenção já diz tudo e está muito ligado com responsabilidade. A próprio, né, igual você falou, o próprio nome já fala em prevenção. E dá de ser obrigatório também, né? Porque não é um item que você está fazendo a mais, vamos dizer, né? É um item que precisa ter, né? Como não tinha um bombeiro antes aqui em Rondon, então as pessoas acham que por que agora eu tenho que ter? Não, sempre teve que ter, né? Entendeu? Então é um item que igual tem que ter a parte elétrica da casa, da parte elétrica do comércio, né? Entendeu? Tem que se ter o projeto de prevenção de incêndio e se instalar os sistemas também, né? Então, é um item que não é você está fazendo a mais. Você pode fazer algumas coisas a mais, né? Igual da própria iluminação. Você, né, quiser fazer uma iluminação melhor no teu ambiente, você vai fazer, né? E no caso do prevenção é a mesma coisa. E a prevenção, né, o nome diz prevenção. Você estando dentro, né, dentro das normas, você sempre vai estar melhor servido, né? Melhor atendido, né? E com a segurança, né? De estar num ambiente, né, seguro, né, e com todos os itens, vamos dizer assim, né, porque é igual eu te falei, a pessoa só dá valor, né, quando precisa, né, o seguro do carro, a gente só dá valor quando a gente precisou dele, porque enquanto você não precisou, você fala, não vou fazer isso não, a fiscalização não vinha, eu não vou fazer, não, a fiscalização hoje vem, né, entendeu, o próprio bombeiro, eles fazem a fiscalização deles, eles são bem atuantes, né? E eles têm, né? O bombeiro já diz, eles têm poder de polícia. Né? Eles não são tão rígidos, né? São bem maleáveis, né? Na parte de atualização de projetos e tudo mais, né? Então eles não chegam lá e fecham o teu comércio, eles vão te dar uma autuação, vão te dar o tempo para você regularizar. Né? Só se a pessoa teimar mesmo, né? E falar, não vou fazer, aqui dentro você não entra, infelizmente, daí eles têm o poder de polícia, que seria poder de até te caçar teu alvará, né, de funcionamento, né?
Então, eu digo que a prevenção nunca é demais. Né? E, Fernando, falando em prevenção, juntando um pouquinho ali com a associação, que é o lugar onde estão todos esses profissionais da engenharia, arquitetura e tudo mais, muitas vezes você usa essa, vamos dizer assim, esse teu instrumento aí, que é um dos que você atua, né, diariamente, isso. Você usa isso para chamar a atenção deles lá? Como é que funciona? Eu sei que vocês têm muito diálogo lá. A gente na nossa associação, a gente tem reunião toda segunda, quarta-feira do mês, né? Então a gente se reúne lá, temos as nossas reuniões e geralmente quando às vezes muda alguma norma, alguma coisa que é bem impactante, vamos dizer assim, se é da minha área eu até levo a minha associação e outros profissionais também levam, né? Não só eu, né? Então lá é onde a gente se encontra, a gente se conversa, né? Atualiza, né? Você conversa com outro engenheiro lá, né? Entendeu? Porque lá nós somos até uma família, vamos dizer, né? Hoje eu estou aqui por quê? Porque a gente pertence, né, à associação. Eu falo para os engenheiros, vamos participar, né, da associação, porque lá que se dá cursos, né? Entendeu? E foi lá na associação que foi cogitado que o bombeiro ia vir para Rondon, né? Lá em 2008, 2009, acho que foi lá que começou a vir, que se ia, né, ser obrigatório a ter os projetos, que a prefeitura ia começar a cobrar isso também e exigir ter essas vistorias, né? Então foi lá também que eu acabei pegando esse nicho de mercado, que hoje, vamos dizer assim, que é 90% do meu serviço. Carro-chefe. É, carro-chefe. Né? Até eu vou falar, a minha filha também é engenheira civil. Que legal. Né? E às vezes eu tenho filha, você tem que ir na reunião, né? Eu não falto das reuniões, né? Então lá que a gente conversa, e graças a Deus, nós lá na associação, o pessoal, nós somos unidos. Lá não é o meu, vamos dizer, como é que dizer, o meu... Ai, fugiu o nome da palavra agora. O meu concorrente que está lá. Não, nós somos lá né? Um auxilia o outro lá. Já tive o auxílio de vários profissionais, né? Auxiliei vários também, né? E é lá que acaba o profissional falando, Fernando, você faz prevenção, né? Eu vou te mandar um projeto amanhã para você ver, né? Porque lá que você conversa, lá que você vai ser visto, né? Lá que se tem os cursos, né? Entendeu? Até de novas tecnologias, né? A nossa associação ela é bem atuante no estado, né? Nós somos bem atuantes, né? Então lá nós trouxemos as pessoas, né? Estamos trazendo já esses podcasts também, né? Que é para mostrar para a sociedade, né? A nossa participação também, né? É uma satisfação, Fernando, ter você aqui hoje no programa, falar de um tema tão importante que muitas vezes as pessoas não se dão, né, não dão a importância que ele merece. E aqui eu falo que a cada programa eu particularmente aprendo um pouquinho mais e eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem também. Então, foi um prazer tê-lo aqui para falar de um assunto importante, representando essa associação que está muito bacana com esses podcasts, tenho escutado assim, as pessoas comentando. E cada semana a gente tenta trazer um assunto diferente, profissionais diferentes, e hoje com você aqui foi uma satisfação. Eu que queria agradecer, né, aqui ao jornal, a você, né, também, que teve essa ideia lá, acho que junto com a Poliana e o Michael, né? De fazer todos esses podcasts. Aí até na primeira vez que vocês levaram lá, né? Vamos fazer, né? O pessoal, não, vamos fazer. Todo mundo gostou, né? Vamos fazer sim, que vai ser legal. Que é um jeito de mostrar para a sociedade, né? Que a gente trabalha, né? Entendeu? O que a gente faz, o serviço que a gente faz, para a sociedade valorizar também, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu nem sabia que se fazia isso aqui em Rondon, né? Vamos dizer assim, às vezes procura um profissional de fora, né? E tendo aqui, né? Nós temos vários profissionais lá, não só da área, né? Da arquitetura, né? Tem o engenheiro mecânico, que já veio aqui também, acho que vai falar o Carlos, né? Temos arquiteto, temos, né, engenheiro eletricistas lá, tem engenheiro de produção, também lá, a Mirella, acho que é engenheira de produção. Meu filho estuda engenharia de produção agora também. Então, a engenharia, né, a arquitetura são, né, nossa associação lá, são vários profissionais. Tem engenheiro de alimentos também, que participa com a gente lá também, né? Então, a nossa associação hoje está bem servida. E sempre foi assim, eu desde 2020, quando vim morar para cá, eu participo da nossa associação e tento ir até hoje, né? Nas reuniões, porque eu vejo que lá que a gente vai desde de conversar, se descontrair também, né? Com os outros profissionais e trocar ideias. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração.
Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.